Olha, a escalada do conflito entre os Estados Unidos e o Irã pode ameaçar o superávit global de petróleo previsto para 2027, segundo a Agência Internacional de Energia. Apesar da retomada da circulação do tráfego do trânsito de petróleo pelo Estreito de Hormuz, a volta das tensões entre os Estados Unidos e o Irã volta a gerar bastante incerteza sobre o nível de oferta e também o equilíbrio do mercado. Para a gente tentar entender um pouquinho melhor esses impactos, esse movimento, converso agora com o gerente de projetos de petróleo, gás e energias da Firjan, o Thiago Valejo. Thiago, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Bom dia, Vitor. Muito obrigado pelo convite. É um prazer poder falar um pouquinho desse cenário conturbado ali no Oriente Médio e como isso impacta todo mundo. Pois é, Thiago, o prazer é todo nosso e é fundamental que a gente ouça você para entender exatamente esse movimento. O mercado de petróleo passa por um momento de bastante mudanças. A gente acompanhava antes do conflito, o petróleo girando em torno de $70 o barril, teve aquela escalada do preço de energia, impacto mundo afora no nível de atividade, também na inflação, política monetária, etc, etc, etc. Eu queria entender exatamente, dada essa série de incertezas, uma percepção maior de empoderamento do Irã em relação ao fluxo pelo Estreito de Hormuz e, evidentemente, todo um rearranjo do mercado global de petróleo. Eu queria entender, a gente está um pouco mais preparado para esses choques e para esses momentos de maior tensão, principalmente nessa dependência de petróleo vindo do Oriente Médio, de países membros também do cartel da OPEP? Ainda não, Vitor. A gente precisa avançar para encontrar novas reservas de petróleo e isso leva um tempo, né? Você tem o tempo da exploração, o tempo da descoberta e o tempo para a entrada de produção em outras regiões do mundo. Um quinto da produção mundial que circula ali no Estreito de Hormuz é muita coisa. Por mais que a gente veja os números, né, dos preços do barril de petróleo como cenários futuros, a gente está falando de barris reais. E lembrar que não é só o petróleo que circula por ali. É gás natural, são os derivados do petróleo, né, combustíveis, derivados petroquímicos e fertilizantes. Então, você tem todo um cenário que aumenta a complexidade. Ali na produção do Oriente Médio, você tem característica também de uma produção de baixo custo, de fácil reposição e, com isso, você consegue aumentar ou diminuir a produção num ritmo diferente de outras infraestruturas do mundo, né? Por exemplo, aqui na nossa costa. Tiago, a gente tinha essa projeção anterior, né, da Agência Internacional de Energia de um superávit de cerca de 4.600.000 barris de petróleo por dia, mas a gente tem agora essa ameaça, evidentemente por causa dessa nova escalada das tensões entre os Estados Unidos e o Irã. Eu queria entender exatamente sobre essas perspectivas e essa mudança mais estrutural do mercado de petróleo, principalmente se a gente colocar também nessa discussão o nível de oferta, mesmo que de um petróleo sancionado, impactado exatamente, né? Estou falando do petróleo iraniano. Mesmo com essa série de sanções, etc., você tem uma restrição do ponto de vista de oferta. Não só, queria entender também se a saída dos Emirados Árabes Unidos do cartel, da OPEP, né, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, também modifica de alguma forma essa dinâmica e também entender se a infraestrutura iraniana impactada, né, já penalizada, evidentemente, pelos ataques norte-americanos e de Israel, também devem, de alguma forma, modificar estruturalmente esse mercado. Bom, vou lembrar o que a gente já passou, né? A gente já passou por um período que a guerra duraria apenas 4 semanas e a gente está caminhando para o quarto mês aí da guerra. Com isso, né, com esse período também de relaxamento ali das tensões, com um possível acordo, você teve uma colocada no mercado de um volume significativo que estava estocado ali, que estava parado ali no Estreito de Hormuz. Então, esse petróleo que estava parado por um momento, né, fez com que o preço do barril voltasse a cair e os países puderam sentir uma
sensação de talvez uma normalidade, com essa recomposição de suas reservas e um, uma relação comercial ali produtiva. Então, você teve esse cenário que impactou aí ou impacta essa projeção de superávit, né? Hoje, a gente volta a ter uma paralisação do tráfego, por mais que o estreito não esteja fechado, né? Os navios não estão circulando ou não estão circulando como poderiam estar. Então, isso também gera aí uma queda de expectativa, né? Lembrando que um volume diário de produção só do Irã ali de 3, 4 milhões de barris por dia, né? Isso multiplicado por fazendo uma conta rápida, né? Por patamar ali de 70 a 100 dólares o barril, isso significa muito na economia quando a gente está falando só de um país. Quando a gente olha para o mundo todo, a gente tem isso escalado em pelo menos 5 vezes, né? Acho que mais do que isso, porque quando o Irã fecha o estreito ou é sancionado, enfim, tem um conflito, não é só o Irã que é afetado, são os países ali do entorno também, e a grande preocupação é de uma escalada de conflito. Talvez por isso tenha se justificado a saída ali dos Emirados Árabes da OPEP, é uma decisão mais política, talvez, do que técnica. Emirados Árabes são grandes produtores também, então a gente tem aí um cenário diferente, né? A gente ainda não tem elementos suficientes para saber o comportamento do mercado sem a participação dos Emirados Árabes. E com relação às infraestruturas que você me perguntou, existe um tempo de reconstrução. Não é tão simples assim a retomada da produção. Então, a gente não tem a dimensão real do quanto foi afetado. Isso também é significativo para o mercado, porque as informações muitas vezes não chegam para os analistas, para quem está ali na ponta comercializando o petróleo, e por isso existe também essa tendência de alta do preço do barril. Tiago, pensando agora no cenário doméstico, a gente acompanha as petroleiras privadas bastante desgostosas em relação a esse anúncio do governo de da manutenção daquela taxa de 12%, né, sobre exportação de petróleo. Eu queria entender se, na sua visão, essa manutenção da taxa, ou até mesmo a instituição dela, fez ou faz sentido, e uma análise exatamente sobre esse momento, sobre a perenidade dessa proposta. Bom, essa taxa faz sentido só do ponto de vista arrecadatório, mas assim, ela não, para as indústrias, né, isso não tem qualquer sentido mesmo, né? Não tem lógica econômica você sobretaxar o petróleo exportado, e você precisa, claro, de medidas aí urgentes, né? Quando você tem essa situação de conflito mundial, para preservar o nossa economia aqui local, mas a gente precisa de medidas muitas vezes mais estruturantes do que pontuais, né? É um trabalho que precisa ser feito de longo prazo, claro que com essa imprevisibilidade do mercado não tem muito para onde correr, né? Ou o que fazer para recorrer disso. Porém, sobretaxar exportação de petróleo não é bom, e dar subsídio aqui, você também tem aí um descolamento da realidade, né? É preciso fazer alguma coisa, a gente não tem a real medida, né, do que seria mais efetivo, mas o setor privado realmente se incomoda aí quando a gente é pesado na produção. E aí isso impacta também a medida de preservação das próprias empresas que estão aqui, né?
É, né, Tiago? É realmente um cenário ainda bastante preocupante. Conversei com o gerente de projetos de petróleo, gás natural e energia da Firjan, Tiago Valejo. Tiago, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Money. Obrigado, até uma próxima. Até mais.